Fluminense 0, Corinthians 1, vitória importantíssima do Corinthians, 3 pontos valiosíssimos nessa campanha aí no Brasileirão, num jogo em que o Corinthians não fez força nenhuma para ganhar, né, cheio de reservas, o Fluminense também veio com o time todo reserva, só o Fábio de titular, um time muito fraco inclusive do Fluminense, né, esse time alternativo. O Corinthians, dando oportunidades aí para os garotos da base, começou novamente com o Guinegão, começou com o Kaique, né? Depois entrou o André, gostei muito do André, né? Um jogador que já vinha bem no sub-20, um jogador aí fisicamente pronto, que é muito bom de ver jogador da base vindo aí com um perfil físico diferente, forte, né? Alto, forte, um jogador aí pronto para disputar na intensidade que o futebol profissional exige, né? Gostei muito dele. Achei que o primeiro tempo foi bem ruim. No segundo tempo, o Corinthians achou esse gol de cabeça aí. Na verdade, o gol foi dado pro Mateuzinho, né? E é isso, assim, o jogo não teve grandes lances, né? O jogo, no primeiro tempo, até o Fluminense teve algumas chances. O Fluminense, nos números, né, foi melhor, assim, teve mais posse de bola, 61% contra 39 do Corinthians. O Fluminense deu 16 chutes contra 2 do Corinthians, né? O Fábio não fez nenhuma defesa difícil, o Hugo fez 4. Inclusive teve esse lance aí no final do primeiro tempo que o Ganso mete um bolão pro Cano e ele cabeceia e o Hugo pega, né? Foi o melhor em campo, inclusive o Hugo, né? Nas estatísticas aqui do SofaScore, na nota deles, né? E o Corinthians conseguiu esse gol aí e faz os 3 pontos. É meio isso, cara. Eu não vou vir aqui encher linguiça, não. O jogo foi isso aí. Não teve nada de especial, tirando os 3 pontos e a vitória, que é o que a gente precisava, né? 3 pontos aí que colocam o Corinthians numa posição muito melhor na tabela agora. O Corinthians está em nono nesse momento com 29 pontos, ultrapassou o Fluminense, né? O Corinthians tem bastante jogos, tem 23 jogos, ninguém tem mais jogos que o Corinthians, né? Então era importante vencer, 29 pontos. O Corinthians vai se acomodando nesse momento do campeonato, né? Faltando aí 15 rodadas para o Corinthians para terminar o Brasileirão. O Corinthians vai se acomodando no meio da tabela. Agora vai ter tempo aí para recuperar os jogadores, porque as semifinais da Copa do Brasil são só em dezembro, então o Corinthians tem tempo para disputar o Brasileirão, para se concentrar no Brasileirão. Rodrigo Garro sentiu no aquecimento, né? Tomara que não seja nada demais. Mas é isso, o Corinthians fez um jogo aí que sem fazer força, poupando jogadores, foi lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Não são muitos times que vão chegar ali e ganhar do Fluminense. O Fluminense é nosso filho, né? Tem isso também. Tá em crise, chama o Fluminense. Não é o caso. O Corinthians agora vive dentro de tudo que aconteceu, considerando tudo que aconteceu aí pô, no último 1 ano e meio, né? 1 ano e 9 meses agora, desde que o Augusto Melo foi eleito lá no final de 2023, assumiu no início de 2024, até o meio desse ano, muita confusão, e nesse momento a gente vive uma certa calmaria, né? Vou até bater na madeira aqui, mas vive uma certa calmaria. Dentro de campo, o Dorival Júnior vai fazendo o seu trabalho, e é isso, o Dorival Júnior, quando a coisa começa a dar certo com o Dorival, é isso. É o simples, é o básico, pô, de repente ganha jogando mal, leva 3 pontos, vai se safando do perigo, avançando na Copa, nesse caso na Copa do Brasil, que ele é um especialista, né? Isso, muita gente contava com isso, ou torcia pelo menos por isso. Pô, o Dorival vai vir, a gente vai conseguir, de repente, beliscar uma Copa e tal. É o que está acontecendo, né? O Corinthians não leva gols na Copa do Brasil. O Corinthians avança com propriedade aí para as semifinais, né? Quando bateu o Atlético Paranaense. E o Dorival vai se estabilizando, vai ficando ali nesse momento, né? Já dá para cravar que o Dorival vai ficar até o fim dessa temporada aí, com certeza. Vamos ver o que vai acontecer na Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro é, é um confronto assim. Esse confronto contra o Cruzeiro, em tese, vai ser mais difícil do que uma eventual final, né? Porque o Cruzeiro tem um time
muito mais qualificado do que o Fluminense e do que o Vasco da Gama. Então, pra muita gente diz que é uma final antecipada, Copa é Copa, não dá para falar. Óbvio que do outro lado estão dois grandes fregueses do Corinthians, ou o Fluminense e o Vasco da Gama, né? Então, o Corinthians, se tiver com o time completo aí, recuperar todos os principais jogadores para enfrentar o Cruzeiro, tem boas possibilidades aí de repetir o que fez, principalmente contra o Palmeiras, nas oitavas, né? E se classificar, chegar à final, mais uma final de Copa do Brasil. Quem sabe, né? A gente já foi campeão paulista esse ano. Quem sabe termina o ano aí com a taça da Copa do Brasil. Seria um negócio absurdo, assim, né? Um ano fantástico, de muito estresse, de muita confusão, principalmente fora de campo, né? Mas seria. E é muito possível, né? Claro, o Corinthians tem todas as chances aí de beliscar essa Copa do Brasil. Seria um ano fantástico, um 2025 muito melhor do que a encomenda. Mesmo assim, é bom o Corinthians ir pontuando e ficando mais ou menos ali naquela órbita, nono, oitavo, sétimo, nessa área aí do Campeonato Brasileiro, nessas posições aí na tabela, para se precisar ali numa reta final, beliscar uma vaguinha aí, pelo menos na pré-Libertadores também, seria importante. Importante o Corinthians conseguir ao final de 2025 a classificação para a Libertadores, por premiação, por tudo que envolve aí jogar a principal competição sul-americana, né? Eu acho que é importante. É isso aí. É isso aí. Eu não tenho muito mais o que falar, não. Eu rolei o que eu pude, mas é isso aí. Corinthians vence o Fluminense 1-0 no Maracanã, 3 pontinhos. Estamos em nono, estamos tranquilo, classificado para as semifinais da Copa do Brasil e vamos tocar esse barco aí, vamos torcer para tudo continuar dando certo para a gente, beleza? Valeu e vai Corinthians!